Boa tarde, pessoal. Vamos hoje iniciando mais uma aula. Hoje, quarta-feira, 4 de novembro de 2020, iremos estudar as matérias de português e ensino religioso. Na matéria de ensino religioso, vou deixar disponível na plataforma um vídeo sobre promessa de uma família. Vocês irão assistir um vídeo, é pequeno esse vídeo, vão assistir o vídeo e depois vão me dizer... coloca lá na matéria de ensino religioso, faz o cabeçalho, coloca o nome da matéria e coloca: minha família é composta por... Aí vocês irão dizer como é composta a sua família, ou seja, quais são os familiares que moram com você, quais são as pessoas que moram com você. Vocês irão me dizer como é composta a sua família. Você pode também incluir sua avó, seu tio, porque tem gente que tem pessoas mais próximas, né? Isso, vó, tio, é bem mais próximo. Tem outros que moram até com a gente. Então, pode colocar também. Então, vocês irão dizer como é composta a sua família. Você também vai fazer um desenho sobre a sua família, como é composta a sua família. Desenha e coloca como é composta a sua família, tá certo? Então, essa é a atividade de ensino religioso para vocês fazerem na matéria de ensino religioso. Lembrando que tem um pequeno vídeo para vocês assistirem sobre a família, promessas de uma família. É um pequeno vídeo, vocês assistem, depois vocês irão colocar no caderno como é composta a sua família, tá certo? Na matéria de português, iremos estudar sobre grau do substantivo. O que é grau do substantivo? Alguém já ouviu falar sobre grau de substantivo? Então, hoje iremos estudar esse assunto de grau de substantivo. Vamos lá. Grau de substantivo podem ser usados no diminutivo para indicar tamanho pequeno ou no aumentativo para indicar tamanho grande. O diminutivo e o aumentativo também podem indicar sentimento como carinho e desprezo. Quando eu digo gatinho e gatão, gatinho é o diminutivo, gatão o aumentativo. Quando digo cachorro e cachorrão, diminutivo, cachorrinho, e aumentativo, cachorrão. Quando eu digo carrinho e carrão, quando eu digo carrinho, é o quê? Diminutivo. Quando eu digo carrão, aumentativo. Quando eu digo primo e primão, priminho e primão, diminutivo e aumentativo. Então, diminutivo é aquele que indica tamanho pequeno, aumentativo, aquele que indica tamanho grande. Esse é o que iremos estudar hoje, é o graus do substantivo, tá certo? Então, abram aí no módulo 69 para estudarmos esse assunto, que é o grau do substantivo. Então, vejam aí na página 69, no número 1, que diz assim: veja as imagens e leia as palavras a seguir. Então, quando você lê a imagem, cachorrinho, cachorrão. E o cachorrinho, tamanho pequeno. Cachorrão, tamanho grande. Então, a letra A. Qual dessas palavras indica o cachorro de um tamanho pequeno? E da letra B, qual delas indica o tamanho do cachorro grande? Na letra C, qual é a diferença entre a escrita das palavras cachorrinho e cachorrão? Aí vocês vão me dizer qual é a diferença que tem na palavra cachorrinho e cachorrão, tá certo? No número 2, vocês irão observar a cena e que diz assim: você é um amigão. Amo você, paizinho. Então, qual é aí
que tem o grau aumentativo e o grau diminutivo dessas imagens. Quando diz você é um amigão e quando diz amo você, paizinho. Então, qual é a imagem que tem o grau aumentativo? Qual é a imagem que tem o grau diminutivo? Na página 70 foi o que eu falei. As palavras amigão e paizinho. Na cena que você observou indicam que um amigo é grande e o pai é pequeno, ou que o carinho e o afeto entre os amigos e entre o filho e o pai. Então, amigão e paizinho. Vocês irão marcar um X na resposta que indicam que o amigo é grande e o pai pequeno, ou o carinho e o afeto entre os amigos e entre o filho e o pai. E aí temos uma atividade no número 1 e número 2. Vocês irão escrever as palavras a seguir no aumentativo. Veja aí o exemplo, que tem um exemplo aí. Quando eu digo urso, o aumentativo de urso é ursão. Ursa, o aumentativo de ursa é ursona. Então, gato, qual é o aumentativo de gato? Qual é o aumentativo de primo? Qual é o aumentativo de irmão? Qual é o aumentativo de gata? Qual é o aumentativo de prima? E qual é o aumentativo de irmã? Então aí vocês irão colocar o aumentativo dessas palavras que aparecem aí, tá certo? De gato, primo, irmão, gata, prima e irmã, tá certo? E depois vocês irão contornar a parte que indica o aumentativo das palavras. Qual é a parte da palavra que indica o aumentativo? Quando eu digo ursão, qual é a parte da palavra que indica o aumentativo? Então, a parte da palavra que indica o aumentativo da palavra ursão é o ão, tá certo? Se fosse quando eu digo gato, o aumentativo gatão, qual é a palavra que indica? Ou seja, qual é as letras que indicam que está dando o aumentativo dessa palavra? Então, vocês primeiro irão colocar o aumentativo de cada palavra dessas que aparece aí e depois irão circular as letras que indicam o aumentativo dessa palavra. Entenderam? E no número 2, vocês irão escrever as palavras seguindo o diminutivo. Então, o número 1 é no aumentativo. O número 2, diminutivo. Quando eu digo urso, ursinho. Aumentativo, grande. Diminutivo, pequeno. Vamos lá. Qual é o diminutivo da palavra gato? Então, primo, irmão, ursa, ursinha, gata, prima e irmã. Depois vocês irão fazer a mesma coisa. Primeiro dá o diminutivo e depois irão circular a palavrinha, ou seja, as letras que indicam o diminutivo dessa palavra. Um exemplo, na palavra ursinho, qual é a palavra que indica o diminutivo dessa palavra ursinho? Então, da palavra ursinho, eu irei circular o inho, que é as letras que indicam, ou seja, as sílabas que indicam o meu diminutivo, o diminutivo da palavra inho. Então, se fosse ursão, o aumentativo, seria o quê? Essa letra, qual letra seria que estava dando o aumentativo dessa palavra? Então, se eu dissesse ursão, era o ão. E quando eu digo no diminutivo, ursinho é inho. Então, eu irei circular o inho, porque é o que dá o diminutivo da minha palavra. Então, vocês irão fazer. Primeiro, irão dar no número 1 o aumentativo e circular as letras que indicam o aumentativo dessa palavra. E no número 2, vocês irão dar o diminutivo e depois irão circular as letras que indicam o diminutivo dessa palavra.
Então, vocês irão... Lembrando a todos que aumentativo é grande, diminutivo é pequeno, tá certo? Então, tá uma atividade fácil para vocês fazerem o aumentativo e o diminutivo dessas palavras, tá certo? Então, aumentativo grande, diminutivo pequeno. Depois circula quais são as letras que dá o aumentativo da palavra e quais são as letras que dá o diminutivo da palavra, tá certo? Essa será a nossa atividade de português. Ensino religioso, eu já passei para vocês o que vocês deverão fazer aí no caderno de vocês na matéria de ensino religioso. Irão desenhar como é composta a sua família. Tá certo, pessoal? Lembrando a todos vocês que teremos nosso encontro diário online a partir das 3 horas da tarde, de 3 às 4 horas da tarde, para nossa tirada de dúvidas e correções das atividades de hoje. Espero cada um de vocês lá no nosso encontro online para fazermos esse momento de correção, tá certo, pessoal? Desde já eu deixo um forte abraço aqui no coração de vocês. Espero que todos participem do nosso encontro online às 3 horas da tarde, tá certo? Tchau, fiquem com Deus e até daqui a pouco.